Este programa contém relatos detalhados de contatos com extraterrestres. Pode não ser adequado a alguns telespectadores. Nunca houve tantos avistamentos de OVNIs. Strange lights, alien life, a UFO. Qual será a explicação para o número cada vez maior de relatos? Quatro especialistas em investigação ufológica estão à caça da verdade. Maureen Ellsbury é uma jornalista respeitada na área. Eu já estudei milhares de casos e a maioria tem uma explicação racional. Mike Barra é um engenheiro aeronáutico experiente. Para acreditar em discos voadores, eu vou precisar de provas físicas convincentes. Os outros dois investigadores acreditam que os alienígenas já estão por aqui. Daryl Sims é detetive particular e ex-agente da CIA. Eu fui abduzido pelos alienígenas. Eles são uma força do mal. E Stephen Jones alega já ter tido contato com os extraterrestres. Existem ETs andando no meio da rua neste momento. Nesta investigação, um hotspot ufológico... Um objeto apareceu no céu e parou. Fica ainda mais evidente. Eu tô vendo um movimento. Uau, tem 3 lá em cima. Indícios fortes de uma operação secreta do governo. É a prova cabal. Era isso que eu queria saber. Resultam em um encontro chocante. Cuidado, vai! Esse helicóptero é militar. É um Black Hawk. É de operação secreta, vai! Mistérios extraterrestres. Sedona, no Arizona, é um dos principais hotspots ufológicos dos Estados Unidos. Nos últimos 10 anos, os avistamentos dobraram de frequência em todo o estado, chegando a mais de 3.000. Agora, os investigadores estão na cidade para descobrir se os extraterrestres estão por trás dessa atividade ufológica. À procura de provas, a equipe convida os moradores para uma reunião. Oi, pessoal. Nós estamos aqui porque queremos fazer algumas perguntas. Quantas pessoas aqui já avistaram um OVNI na região de Sedona? Uau! Por favor, pode contar a sua história. Há poucas semanas eu quis sair para tirar fotos das estrelas e eu tirei. E quando eu comecei a fotografar as estrelas, um objeto apareceu no céu e parou. E eu nunca tinha visto um avião parar, do nada, daquele jeito. Eu fiquei muito perturbado vendo aquela cena. E as fotos ficaram mais perturbadoras ainda. Quantas fotos você tirou? Eu tirei uma porção de fotos. Muita gente que faz avistamentos só tem uma história para contar, mas aquele cara tem fotos para ilustrar a história que eu não vejo a hora de olhar. Tem muita atividade acontecendo aqui. Eu já vi uma nave gigante com aviões militares. E todos os moradores de Sedona, no Arizona, acham que estão sendo enganados. Vocês não acham isso? Olha só, posso falar? Olha, eu sou o tipo de pessoa que não gosta de aparecer muito. Eu sou ex-senador pelo estado de Washington. Como senador deve ter tido acesso a informações restritas, acha que o governo sabe mais do que divulga? Oh, claro que sim, claro que sim. E eu me coloco numa saia justa fazendo uma declaração dessas. Entendi. A gente gostaria de conversar mais com o senhor. Foi ótimo ouvir o povo de Sedona contando as histórias na reunião. Quase todos os presentes avistaram algum OVNI ou tiveram uma experiência impressionante. E quase todos acreditam que existe uma conspiração dentro do governo para esconder a atividade alienígena aqui na região. Para descobrir se o ex-senador tem razão ao alegar que o governo está encobrindo a atividade ufológica, a equipe se desloca até uma localidade secreta para conversar com David Schmidt. É aqui que a gente marcou o encontro, neste lugar. Ah, lá tá ele. É ele? É. Ótimo. O que acha que está sendo encoberto? Olha, acontece mais avistamentos aqui na região da Grande Sedona do que em qualquer outro lugar do mundo. Quando eu era político, eu me interessava por ufologia. E como senador, eu vi muitas mentiras. Eu acho óbvio que estejam encobrindo a existência dos OVNIs. E a tecnologia das espaçonaves também já é bastante conhecida. Qual é a tecnologia que os extraterrestres usam para viajar pelo espaço
até aqui. É energia gratuita, limpa e renovável, que podia ser disponibilizada para todos nós. É isso que não querem divulgar. Se essa tecnologia secreta for revelada, o que vai acontecer com o nosso mundo? Para o governo, se essa tecnologia for divulgada, muitas indústrias poderosas e cheias de dinheiro irão falir. A indústria de petróleo vai acabar. O carvão e a energia nuclear vão acabar. Você tem alguma prova, algum documento ou qualquer coisa que possa ligar a atividade governamental à questão de encobrir os OVNIs? Eu não tenho documento nenhum porque se recusaram a me dar. O senador alega que o governo está escondendo tecnologia alienígena secreta, mas o engenheiro aeronáutico Mike Barra precisa de provas concretas para poder acreditar na história. Eu já escutei essas teorias da conspiração 1 milhão de vezes e nunca vi nenhuma documentação. Agora, eu quero conversar com um cara chamado Wilbur Allen, que foi à reunião e disse que tinha tirado fotos de um OVNI real. E é nesse tipo de coisa que eu posso confiar. Os investigadores partem para um encontro no deserto com Wilbur Allen, que na reunião na prefeitura alegou ter fotografado um OVNI. Pode ser um indício que corrobore a alegação do ex-senador de que existe uma conspiração do governo. Oi, tudo bem? É um prazer. Oi. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo. Oi, Wilbur. É um prazer. O prazer é meu, Sr. Wilbur, Sims. tudo bem? Tudo, e você? Conta pra gente as experiências que você teve em Sedona. Eu comecei a fotografar aqui em outubro de 2012. Quando eu armei a câmera, eu notei um objeto no céu, bem em cima da minha cabeça. E eu fotografei esse objeto. É o seguinte, se isso for verdade, você é o sonho dos céticos. Está com as fotos? Sim, eu tô sim. Vamos dar uma olhada nas fotos, então. Vamos lá. Prontinho. Vamos ver. Esse foi o OVNI que apareceu no céu e depois parou. Ele diminuiu a velocidade? Diminuiu e depois ele parou. Tá, mas eu preciso entender. Isso é uma foto só ou são várias exposições? São várias exposições. E você montou tudo junto? Isso. A câmera estava fazendo um disparo a cada segundo. E depois montei numa imagem só. Tá, então isso é uma montagem de exposições de um isso segundo. mesmo. Eu já tirei de 4 a 5 milhões de fotografias de OVNIs. E eu estou usando uma tecnologia que me permite tirar uma fotografia a cada segundo durante um período longo de tempo. Por exemplo, se eu programo minha câmera para tirar fotos durante 6 horas, essas 6 horas vão render 20 mil quadros. E desses 20 mil quadros, eu calculo que 2 a 3% mostrem algum tipo de atividade ufológica registrada nas imagens originais. São consecutivas? São consecutivas. Então essa imagem mostra um período de 7 segundos. Isso. 1, 2, 3. Dá pra ver algumas estrelas no fundo, meio fora de foco. Faz todo sentido. Parece que tem luzes brancas e vermelhas no objeto. Mas parece que elas estão rodando. É isso aí. Tá, eu peço a sua permissão para levar o material para um perito que vai examinar todas as fotos e checar a autenticidade. Sem problemas. Tá bom, ótimo. Muito obrigado. É um prazer. Eu fiquei impressionado com o Wilbur. Ele tirou umas fotos que eu nunca vi igual. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. O Wilbur é um cara legal e as imagens são interessantes. Eu ainda não estou 100% convencido, mas vamos levar para análise e ver no que é que isso vai dar. A equipe leva as fotografias de Wilbur para serem examinadas por Jim Dilitoso e Michael Higgins, 2 especialistas de renome em análise de fotografias. Viemos pedir para vocês olharem umas imagens e dizer se elas foram manipuladas ou se elas foram adulteradas de alguma forma. Claro. Ótimo, por favor. Essa é a imagem que vocês me trouxeram, tirada aqui em Sedona. O que eu observo é uma composição muito bem feita. As estrelas estão todas alinhadas nos 7 disparos. E dá para ver um objeto voando e deixando um rastro na resolução da imagem. No primeiro disparo tem um rastro grande saindo que indica movimento. Repare que não tem nenhuma labareda nas bordas. A cauda é bem limpa. Aqui a cauda é menor e mais fina. Aqui bem fininha, isso indica diminuição na velocidade. Quadro a quadro. Então, foi exatamente o que ele disse. E quando chega aqui, não tem nenhum rastro. Está parado. Mas também tem uma rotação das luzes.
Isso. Aqui tem vermelho, azul, vermelho, azul, depois azul, vermelho, azul, vermelho. Aqui tem vermelho, azul, vermelho. E na última imagem não tem rastro nenhum. Isso pode indicar que o objeto pode ter parado aí. Escuta, você está dizendo que essa fotografia, na sua opinião profissional, é autêntica. Não foi manipulada nem nada. Eu considero uma fotografia autêntica. 100%? 100% é difícil de Tá. afirmar porque não fui eu quem segurou a câmera bom. na hora. Mas, pela minha experiência, eu acredito que esse objeto não é falso. A fotografia do Wilbur é extraordinária, é uma imagem fora do comum. Mas só por ser fora do comum não significa que seja alienígena. A imagem é compatível com as luzes da aviação comercial? Não é um avião. Eles não produzem essas indicações de velocidade. É. E também não para. Mas um helicóptero para. Eu Até sei. poderia ser helicóptero, mas acho que não deve ser. Por causa dessas luzes coloridas. Eu nunca vi isso no helicóptero. Eu acho bem provável que seja uma nave guiada de forma inteligente. Quando vi pela primeira vez, achei que fosse uma estrela cadente ou algum corpo celestial. Depois eu vi as luzes azuis e vermelhas. E aí, sinceramente, eu fiquei bem perplexa. Sei lá, eu não consigo explicar isso. E isso é uma nave espacial. A jornalista ufológica Maureen Ellsbury marcou uma reunião com a testemunha da prefeitura, George Pilgrim. Obrigada por nos receber. Queremos ouvir mais da sua história. George alega ter visto OVNIs e aviões militares voando juntos pelos céus de Sedona. O engenheiro aeronáutico Mike Barra quer saber mais. George, a primeira pergunta é sobre como foi a experiência. Foi atividade militar? Que tipo de aeronaves eram? Era um objeto vermelho que se deslocava tão depressa que era até difícil de enxergar. E atrás dele tinha helicópteros Apache. Um deles sobrevoou a minha casa. Daryl Sims é ex-agente da CIA com experiência em operações militares secretas. George, eu queria entender alguns detalhes. Algum helicóptero tinha identificação? Não, Nada? não vi identificação nenhuma. Não vi. Isso é interessante porque qualquer aeronave que opere no espaço aéreo civil precisa de um código de série em algum lugar visível. Isso já foi bem estranho. Outra coisa estranha foi que tudo sumiu atrás da serra da fazenda Bradshaw. Eu achei esquisito e fui dar uma olhada. Quando eu estava a caminho do rancho, 2 caras que pareciam jogadores de futebol americano me abordaram armados. Eles pareciam gente normal. Pareciam uns lenhadores com camisas de manga comprida. Estavam camuflados, eram bem profissionais e foram direto ao assunto. Eu vi que eles estavam armados e eram uns caras bem fortes, com cara de poucos amigos. Então eles pareciam soldados vestidos de civis. De civis. E eles disseram, ei, aqui é propriedade particular, você tem que voltar de onde veio agora mesmo. O investigador e contatado por extraterrestres, Stephen Jones, está preocupado com a segurança de George. Eles te deram medo? É. Eu fiquei com medo de levar um tiro. A gente tá no Arizona, é o faroeste dos OVNIs. O pessoal atira mesmo, e como os corpos nunca são achados, ninguém liga. Eles não vão usar um tipo de uniforme que seja fácil de identificar. Deve ser uma operação secreta. Vocês perguntaram se teve atividade, e teve. Eu acho que o governo tá fazendo alguma operação secreta. E tudo isso acontece perto da fazenda Bradshaw. Você tem um mapa que possa mostrar a localização pra gente? Na zona desconhecida. Você pode mostrar no mapa onde você viu esses caras? A gente estava aqui. Depois de uns 15 quilômetros, tem uma estrada de terra. Você segue por ela até chegar num portão. Tem uma placa de entrada proibida e atrás do portão tem uma Topa casa. levar a gente lá? Não? Eu sei que é uma área bem perigosa, mas acho que é essencial para nossa investigação. Ah, cuidado com o que vocês procuram. Pode ser desagradável. Sinceramente, a gente tem que ir para lá, mesmo que seja perigoso. Bom, se cuidem, tá bom? Se as revelações de George Pilgrim forem verdadeiras, pode haver uma operação secreta na fazenda Bradshaw. No hotel, Maureen contata um dos pesquisadores ufológicos mais renomados do mundo, o escritor Richard Dolan. Oi, Richard, tudo bem? Oi, Maureen, tudo bem? E você? É um prazer. Tudo. Ele é especialista na relação entre operações secretas e fenômenos extraterrestres. Eu já conversei com muita gente e muitas vezes na região de Sedona, os avistamentos de OVNIs se misturam com os de helicópteros, que devem ser de operação secreta. O que sabe sobre isso? Eu acho que a primeira vez que isso
fato aconteceu foi em 1975, na região do oeste americano, incluindo Sedona. Muita gente notou helicópteros pretos sem identificação em conjunto com avistamentos estranhos de OVNIs. Tá, mas por que acontecem operações secretas? Se a ideia é controlar a questão dos OVNIs, enviar helicópteros a partir de uma base militar clandestina é uma medida que faz todo sentido. Mas você tem alguma prova concreta de que o governo está encobrindo informações? Nós temos milhares de documentos que vieram à tona por causa da Lei de Liberdade de Informação que falam nesse assunto. Então, se isso não é ocultamento de informações, eu não sei o que é. Eu acho que os seus argumentos são bons, mas eu quero ver esses documentos com os meus próprios olhos. O Richard tem muita credibilidade e ele afirma que o governo está ocultando informações. Na manhã seguinte, apesar dos fortes indícios de operações secretas na região, a equipe marca um encontro no deserto próximo à fazenda Bradshaw. Eu tenho certeza que foi nessa direção que o George disse que fica a fazenda Bradshaw. O fotógrafo Wilbur Allen costuma tirar fotos na área do rancho Bradshaw. Por isso, Mike resolveu marcar uma segunda reunião com ele. Bom, vamos falar com o Wilbur. Eu marquei uma reunião com ele. Vamos devolver as fotos para ele e explicar a nossa análise. A equipe quer saber se o Wilbur testemunhou alguma operação secreta enquanto fotografava os OVNIs. Oi, Wilbur, Oi. tudo bem? É bom ver vocês. Igualmente. Wilbur, tudo bem? Tudo ótimo. Oi, rapaz. Que bom que estão aqui. Obrigada por ter deixado a gente analisar as suas fotos. A gente descobriu umas informações interessantes. Quando eu vi a imagem pela primeira vez, com 7 segundos, eu fiquei chocado e um pouco surpreso. Os meus amigos que fizeram a análise viram claramente um objeto que parou no ar. As luzes dele não tinham nada a ver com as luzes normais de aviação. A imagem é bem nítida. É uma das fotos de OVNI mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Obrigado. Eu só queria dizer isso. Obrigado. Mas eu estou bastante interessado em ouvir o restante da sua história. Você notou alguma operação secreta na região de Sedona? Bom, aqui tem várias atividades militares, com certeza. Mas tem alguma base militar? A gente precisa dar uma olhada no mapa para conferir isso. Tá, mas você disse que... Tem um helicóptero sobrevoando. É da inteligência. Uau! Tem um helicóptero de operação secreta por aqui, gente. É de operação secreta, vai! Vamos atrás dele! Vai, 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 vai! Pra onde foi? Vamos lá! Lá na comeira. Vamos logo, cuidado, vai! Tá ali, olha! Esse helicóptero é militar. É um Black Hawk. Não tem identificação. E o mais estranho é que não tem nenhuma base no raio de 200 quilômetros. Só pode ser operação secreta. Olha lá. Garrett, pé na tábua, cara! Calma, deixa comigo. A pista tá acabando, caramba! Para! Que droga! Ah, não acredito. Era operação secreta, sem identificação, eu não tenho a menor dúvida. Era o que a gente procurava, mas... escapou. Mas a gente está chegando muito perto. Foi direto pra fazenda e a gente não pode entrar lá. É melhor ir pra lá pra ver o que tá acontecendo. Tem que aproveitar o embalo para ir. É. No final, o helicóptero desaparece sobre a fazenda Bradshaw. A equipe suspeita que a propriedade possa ser o centro de uma operação militar secreta. Apesar do risco, a equipe prossegue com a investigação. Por fim, depois de 1 hora, eles chegam às imediações. Ah, é aqui, olha, tem uma construção. Não estou vendo o helicóptero.
Parece que o lugar está abandonado. Não? Pois é. Tem uma placa no portão, vamos ver. Acesso restrito. Olha, a placa diz que é propriedade dos Estados Unidos da América. Mas por que motivo o governo ia comprar essa propriedade e deixá-la vazia? Sei lá. Eu imagino vários motivos para deixar essa área isolada. Pode ser para preservar o terreno. Pode ser que os prédios sejam considerados de patrimônio histórico. E todos os prédios históricos de Londres são sobrevoados por helicópteros Black Hawk. Mas não sabemos. Ninguém viu o helicóptero pousar aqui. Ele só veio nessa direção. A gente viu o helicóptero descer quando chegou perto da propriedade. Olha, gente, essas operações não são brincadeira. Se tiver alguma coisa acontecendo aqui mesmo, seja lá o que for, a gente precisa tomar cuidado. Todas as nossas investigações apontam para esse lugar. É simples assim. A gente tem que se jogar. Tá, Maureen, você não quer ir comigo fazer uma caminhada nas imediações para dar uma olhada? E procurar alguma coisa interessante? Tá. Enquanto vocês procuram coisas que não estão por aí, eu vou procurar coisas que podem estar. Vou usar um contador Geiger para procurar no momento de radiação. E por acaso o helicóptero é radioativo? Bom, a gente pode encontrar outra coisa, sei lá. Combinado, vamos ver. gente. Isso aí. A equipe se divide. Mike e Maureen andam até o morro, procurando vestígios da operação secreta nas imediações. Já Steven quer perguntar ao ex-agente da CIA, Daryl, como funcionam as operações secretas. Olha, Daryl, uma coisa que me deixa intrigado é que o governo americano comprou essa fazenda e deixou a propriedade vazia. Olha, as operações secretas sempre deixam alguma coisa visível. Quando eu estava na CIA, eu frequentei algumas instalações que ninguém percebia o que eram. Pareciam uma coisa, mas eram outra. É um disfarce. Não vai ter uma placa dizendo que é uma instalação secreta do governo. Isso não se faz. Então você está dizendo que um lugar escancarado como este não chama nenhuma atenção? Isso mesmo. Enquanto isso, no alto do morro, Mike e Maureen continuam em busca dos sinais de uma operação secreta. Parece que tem uma trilha até aqui, mas eu desconfio que passa pelo mato até chegar no morro. Vamos por ali? Vamos continuar seguindo a cerca, porque não enxergo com os tem muito mato, arbustos. mas a aparência é de uma fazenda, né? Não tem nada de especial aqui. Tá, mas qual é o tamanho da fazenda? Pode ter alguma coisa em cima do morro. Eu não vejo nenhum heliporto. Vamos andar mais. Mike e Maureen ainda não encontraram indícios de uma operação secreta. Mas na base do morro, Daryl pretende usar o contador Geiger para identificar rastros de OVNIs. Esse clique baixinho que você ouve de vez em quando é só a radiação de fundo. É um fenômeno bem normal. Então não é motivo de preocupação? Não quer dizer nada. A gente vai procurar níveis elevados de radiação. Isso é uma amostra radioativa. É um pedaço de pano, mas é radioativo. Eu trouxe só para demonstrar o que acontece quando eu aproximo do contador Geiger. Instala mais. Tá, entendi. Certo? E não devia ter radiação alta nesta área? Não. Se o barulho for maior do que o clique baixinho, pode ser indicação de um OVNI. Mas por que um OVNI deixa um rastro de radioatividade? Um dos motivos da radiação aparecer nos locais onde o OVNI pousou é porque tem radiação no espaço. Quando um OVNI vem do espaço, traz essa radiação junto porque ela fica no corpo da espaçonave. Se ela pousar, vai passar a radiação. A gente vai olhar aqui em volta para procurar algum vestígio. Se puder, por favor, me ajude. Eu vou dar uma procurada e se achar alguma coisa, por favor, marque o lugar com uma pedra ou alguma coisa. Mas só se eu encontrar. Entendi. Você pode fazer isso? Claro, posso sim. Legal. Tem uma leitura mais elevada aqui. Tem um vestígio aqui, bem nesse pedaço. É nessa área que eu estou indicando. Se puder, por favor, marque com umas 3 pedras. Obrigado. Mais uma, você pode marcar com uma pedra? Por favor. Tá legal. Bom, 2 pedras já formam um padrão. Aqui, Steven.
Bem aqui. Olha, bem aqui. Que coisa impressionante. Olha só, formou um desenho, Daryl. Aqui, tem uma radiação mais alta aqui. O que você acha? Bom, é fascinante. Tem um rastro de radioatividade com um formato circular. Quer saber, Daryl? Sabe o que eu vejo aqui? O formato do trem de pouso de um OVNI. Inacreditável. Olha, o Wilbur tirou a foto daquela espaçonave, daquele OVNI que estava bem aqui em cima durante a noite. Eu não sei você, mas eu quero voltar aqui hoje à noite. Também quero. Eu acho bem interessante voltar à noite. Enquanto isso, a 1,5 km no alto do morro, Maureen está disposta a invadir a área fechada para olhar a fazenda mais de perto. Mas Mike não quer correr riscos. Eu não vi nenhum militar, nenhum cara armado. Eu sei que não tem, mas eu concordo com o Steven. Esse lugar é meio tenebroso, tem um clima meio... Tem um silêncio estranho. Parece uma cidade fantasma esse lugar aqui. Ah, sei lá, Mike. Acho que a gente pode entrar, não tem ninguém aqui. Não, espera. Isso dá Não? 2 anos de reclusão em penitenciária federal por invasão de propriedade. Então, por que não fazemos do jeito mais fácil? Porque a gente não liga pro serviço florestal. A placa na cerca é deles, então é só telefonar pedindo autorização para entrar na fazenda, que a gente vai entrar sem nenhum problema. Não tem nada demais isso. E é muito melhor do que a gente arranjar problema. Tá, é que é uma tentação, porque parece tão abandonada. Eu sei, mas também é crime federal. Tá, vambora. Tá legal. Como a lei não permite a entrada no terreno da fazenda, os investigadores voltam a Sedona. Lá, Mike telefona a uma agência federal pedindo acesso à propriedade. Oi, tudo bem? Podemos ter acesso à fazenda Bradshaw? Bom, senhor, lá dentro tem construções que são patrimônio histórico e o acesso ao público é restrito. Eu entendo, mas por que não podemos entrar na propriedade? Bem, senhor, eu vou explicar. É porque é de nossa responsabilidade zelar para que essas construções não sejam danificadas e porque elas precisam ser protegidas. Tá, então não existe a menor possibilidade da gente entrar na fazenda? No momento não podemos autorizar. Tá bom, obrigado. Apesar da proibição do governo ao acesso, Mike está convencido de que exista uma explicação racional para o que está acontecendo na fazenda Bradshaw. Eu estou convencido de que a gente não vai conseguir ter acesso ao terreno na fazenda. Eu sei que o Daryl e o Steven estão loucos para voltar lá por causa do círculo de radiação que eles encontraram. Mas eu tenho certeza que se a gente vir alguma coisa fora do comum por lá, eu vou conseguir identificar e dar uma explicação definitiva para isso. Mas antes de voltar à fazenda, o investigador Daryl entrou em contato com Melinda Leslie. Oi, Melinda, tudo bem com você? Oi, Melinda. Tudo bem? Bem-vindos. Seja Oi, bem-vindo, Melinda, muito bem-vindos. prazer. Ela alega ter informações sobre uma base mista militar e alienígena nos arredores de Sedona. A senhora pode explicar essa ideia de que existe uma ligação entre os OVNIs e as Forças Armadas? Ah, claro, existem muitos indícios. Muita gente viu tropas militares, viu também jipes pretos, helicópteros pretos por aqui. Eles são bem comuns, sempre sobrevoam a região. E de onde será que eles vêm? Qual será o ponto de origem? Existem indícios de uma base militar grande por aqui. Calma aí. Uma base militar grande? Isso. Uau! Você passou por alguma experiência pessoal para suspeitar da existência dessa base? Ah, sim, eu passei, sim. Eu e 3 amigas fomos levadas pelos ETs. Foi uma abdução. E durante essa experiência, os ETs entregaram a gente para as Forças Armadas. Nós fomos levadas numa van pequena sob a mira de armas. Não, calma aí. Foram levados primeiro pelos ETs? Isso é. E depois transferidas para uma van e levadas pelos militares para pode parecer outro loucura, lugar? mas sim. Quando a gente chegou na base, tinha um monte de outros abduzidos. Não era só a gente.
Mas o que aconteceu com vocês? Bom, nós fomos colocadas numa mesa de exames e tomamos uma bebida amarga. Era alguma coisa pra gente perder a memória. Essa foi a minha última lembrança antes de ter sido trazida de volta. Que sabor tinha esse líquido que foi obrigado a tomar? Que eu me lembre, era uma combinação de menta e frutas, como se tivesse um sabor mentolado que estavam tentando disfarçar com um sabor de frutas. Quem te deu isso? Os militares ou os ETs? Os militares. Então você acredita que o governo está encobrindo uma base mista militar e alienígena? Isso. Bom, eu costumo analisar a veracidade de experiências de contato nos primeiros 30 segundos em que eu ouço os relatos. E a Melinda me convenceu. Ela tem os sinais energéticos que os ETs passam para as pessoas. E eu acredito que ela foi mesmo levada para essa base que a gente está procurando. Onde é que fica exatamente, com precisão, a entrada dessa base? Sabe onde fica a entrada? Não, eu não sei dizer. Eu acho estranha a ideia do trabalho em conjunto entre alienígenas e militares, servindo sucos de frutas com psicotrópicos. Essa é a história mais esquisita que eu já ouvi. Eu quero entrar na fazenda e mostrar que nada disso faz sentido. Quando anoitece, os investigadores partem para um local com vista privilegiada para a fazenda Bradshaw, com a intenção de procurar OVNIs no céu noturno. Não vão deixar a gente entrar na fazenda nem chegar tão perto. A nossa única escolha é ir até a região e ficar de tocaia, observando o que aparece. Não se esqueça daquela foto incrível que o Wilbur tirou mostrando a espaçonave desacelerando bem nesta região. Isso, somado ao rastro de radioatividade que o Daryl e eu encontramos na fazenda, significa que a gente está no rumo certo. Eu duvido, Steven. Se aparecer algum objeto que não seja um satélite nem um avião, deve ser militar. Hoje a gente vai ver um OVNI e vai ser extraterrestre. Bom, o céu tá limpo, Daryl. A visibilidade está boa. Os investigadores estão usando tecnologia infravermelha de ponta para não deixar escapar nenhum objeto. Viu alguma coisa? Eu também não. Tem um avião naquela direção. Uma luz piscando lá em cima. Mas como a velocidade é baixa, deve ser um satélite. A gente quer encontrar alguma coisa fora do comum. Seria ótimo ver alguma nave não identificada que convença não só o Daryl e o Steven, mas o Mike e a mim também. Seria maravilhoso. Tem um objeto se movimentando. Estão vendo aquela estrela? Eu tô. Vocês não viram? É avião. Ah, opa, isso é estranho. Eu vi uma luz forte que fez um rastro e desapareceu. Mas talvez fosse só uma estrela cadente. Eu não procuro uma prova de que eles existem. Eu sei que eles existem. Até agora eu só vi aviões. Parece que hoje tá meio parado. Não tô vendo nada demais. Não se esqueçam de que esse plano é nosso. A gente veio procurar OVNIs, mas se não é um plano do OVNI aparecer hoje no céu, ele não vai aparecer. Mas eu tô achando tudo ótimo, tudo emocionante. Eu tô vendo um movimento. Tem um objeto se movimentando lá em cima. Uau, olha bem ali. Tem 3 lá em cima. Onde olha tá lá, isso? bem aqui em cima. Olha, estão se separando. Aqueles 3? Não estão cintilando. Eles estavam juntos e depois se separaram em sentidos opostos. É mesmo, tem 3 objetos se movimentando. São 3. Olha só que coisa. Eu achei bem esquisito. Nós vimos um OVNI. Foi um avistamento longo de 3 ou 4 minutos. Até desaparecer na região de Sedona. E não era avião. Isso é certeza absoluta. Todo o resto que eu vi hoje pode ter sido um avião ou um A gente só satélite. precisa de um, Mike. Eu sei. Só precisa de um, cara.
Bom, pessoal, a gente não viu nenhum avião militar nem nada, ao contrário do que eu esperava. O que a gente viu lá em cima foram 3 objetos formando uma angulação quando passaram pelo céu e ficando numa posição em conjunto, fazendo formação que eu achei muito estranha. Eu não entendo. Eu não sei o que era. Aqui é um hotspot de atividade ufológica. E agora eu tenho certeza de que o governo e as Forças Armadas sabem o que está acontecendo. Prestem atenção, a gente viu um evento fora de série hoje. Foi um OVNI inacreditável. A gente já tinha visto as fotos do Wilbur, uma imagem fora do comum. E ainda por cima, vimos um indício de uma operação secreta, um helicóptero preto sem identificação. Pois é, eu vou ser sincera. Foi muito estranho. Eu não tenho uma explicação óbvia para isso, mas eu acho que alguma coisa estranha está acontecendo aqui em Sedona, principalmente na área da fazenda. Os investigadores têm agora provas de que helicópteros pretos e estranhas naves sobrevoaram a fazenda Bradshaw. Até agora, eles não conseguiram ligar os dois. Na manhã seguinte, Darryl leva a equipe a uma reunião com uma pessoa que talvez possa ajudar. Eu conheço um cara chamado Bob Wood que tem uma documentação impressionante. Eu acho que ele pode esclarecer o que está acontecendo em Sedona e ajudar na nossa investigação. O Dr. Bob Wood investiga fenômenos relacionados a extraterrestres há mais de 30 anos. Ele teve acesso a documentos secretos que haviam vazado e que, segundo ele, provam que o governo analisa OVNIs acidentados e desenvolve uma nova tecnologia inspirada neles, em um processo chamado engenharia reversa. Oi, Dr. Wood. Oi, Maureen Ellsworth. Oi, Maureen. É um prazer. Dr. Wood, obrigado pela Oi, atenção. Stephen Jones, um prazer. Eu sou Mike Barr. É um prazer. Dr. Wood, a gente conversou com muitas testemunhas da região de Sedona que viram OVNIs e helicópteros pretos estranhos. E nós vimos muitas atividades estranhas e fora do normal. O que o senhor acha? É evidente que Sedona faz parte de um projeto altamente secreto de pesquisa chamado Programa Extraterrestre. Começou em 1942. Tem um documento altamente secreto sobre uma nave recolhida na Serra de São Bernardino. E a Marinha resgatou outra nave no mar. E elas não eram de origem terrestre. O presidente Roosevelt escreveu: queremos entender como funcionam os OVNIs. Quer dizer que o governo americano teve acesso à tecnologia de naves extraterrestres acidentadas desde os anos 1940? Eu acho que muita gente desconhece que essas naves foram resgatadas em 1942. Fazia muito tempo que eu desconfiava que o governo escondia as atividades extraterrestres e o Dr. Bob Wood tem provas concretas para mostrar. Sabe dizer o que fizeram com essas naves ou como elas foram estudadas? É muito evidente que qualquer militar que tenha acesso a um OVNI acidentado vai se perguntar como ele funciona. As naves são desmontadas e, caso sejam compreendidas, o governo pode usar essa tecnologia. É assim que funciona o processo de engenharia reversa. Muitas inovações vieram do estudo dos OVNIs acidentados. A primeira nave resgatada resultou no transistor. Novo projeto baseado em dados técnicos sobre OVNIs. O circuito integrado foi descrito num documento de 1947, muito antes de existirem os circuitos integrados. E o laser foi resultado da engenharia reversa de uma nave. E quais são os documentos que comprovam esse tipo de engenharia reversa? Eu tenho um documento bem específico relacionado à fibra óptica. Esse é um relatório para o Comando Geral da Engenharia Aeronáutica. E o que foi descoberto a partir do estudo das naves está aqui. Instrumentos e controles de voo são ativados por fibras guiadas por ondas ópticas similares a varas de vidro, porém flexíveis e com revestimento de plástico. Discos voadores, fibras semelhantes a varas de vidro, porém flexíveis. E o essencial é que a data do documento é de 2 de setembro de 1947. Tá, então esse é um documento do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento da época. 16 de junho de 1947. Esse documento fala em tecnologia de fibra óptica em 1947. Dr. Wood, ainda não existia a expressão fibra óptica. Ninguém falava do assunto. Essa ideia só ficou conhecida pelo público uns 30 ou 40 anos depois. Correto.
Eu respeito muito o Dr. Robert Wood, que fez um trabalho impressionante, mas a realidade é que os novos cientistas sempre desenvolveram vários tipos de tecnologia exótica naquela época. Eu achei fraca a ligação com os discos voadores acidentados. E de onde veio esse documento? A maioria dos documentos como esses que tenho aqui vazaram. Mas como é o seu processo de autenticação, doutor? Como dá para saber se esse documento é legítimo e de um laboratório de pesquisa? Autenticar documentos vazados questionáveis é um processo minucioso. Você analisa a tinta a partir de uma amostra de 1 milímetro. Por um processo de eletroforese, dá para determinar a idade da tinta ou o traço de um lápis. E eu autentiquei esse documento. Em termos de porcentagem, qual é a sua convicção de que esse documento é autêntico? 80%, 70%, 90%? A autenticidade estimada desse documento é de 99,5%. Uau! Uau! É isso aí. Bom, enfim. É a prova cabal. Era isso que eu queria saber. Dr. Wood, onde aconteceu essa engenharia reversa? Muita gente quer saber onde estão as naves recolhidas. E a resposta é que a localização é altamente secreta. O senhor acredita que existe uma correlação entre os hotspots ufológicos e as bases militares secretas? Quando acontecem muitos avistamentos num só local, a gente desconfia que por perto tem uma base. É possível que exista uma base militar secreta ou estudos de engenharia reversa aqui na região de Sedona? É sim. Uau! Caramba! As naves avistadas na região de Sedona são uma mistura entre as naves fabricadas de forma rotineira pelo homem e as naves que foram criadas usando a tecnologia avançada dos OVNIs. Uma nave do tipo ufológico feita pelo homem. Algumas naves que estão sendo desenvolvidas são tão avançadas e podem ser confundidas com OVNIs alienígenas. Dr. Wood, pelo que eu entendi, quando as pessoas veem os supostos OVNIs aqui em Sedona, ou em outros hotspots, ou em lugares onde acontecem os avistamentos, talvez elas possam estar vendo a nossa própria tecnologia em discos voadores, ou, sei lá, possam estar vendo espaçonaves extraterrestres. Será que é isso mesmo? Os OVNIs avistados podem ser tanto dos humanos quanto dos ETs. Dr. Wood, obrigado pela atenção. Eu agradeço muito. Como eu lido com o mesmo tipo de pesquisa, eu estou sempre à procura de documentos, fotografias e indícios. Foi uma conversa, no mínimo, esclarecedora. Bom, eu achei que sua contribuição para a investigação ia ser a cereja do bolo. Mas foi muito além disso. Isso aqui, para mim, é ouro puro. Então, muito obrigado mesmo. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Sinceramente, pessoal, eu vi mais do que eu esperava. Os documentos do Dr. Wood são bem impressionantes. Mas, na minha opinião, tudo o que a gente viu aponta para uma atividade militar secreta. Nós conversamos com muita gente daqui que viu as mesmas coisas que nós. Os helicópteros, os militares. Alguns até chegaram a ser ameaçados. Eu chego a ficar preocupado com o povo de Sedona. O ex-senador David Schmidt fez acusações muito graves contra o governo sobre os segredos, mas ele não tinha nenhuma prova concreta. Só que depois de conversar com o Dr. Wood, eu achei bem possível que o governo não divulgue tudo o que sabe sobre atividade ufológica. Se o governo oculta naves alienígenas em bases secretas pelos Estados Unidos, onde estão os pilotos desses OVNIs?